Outra coisa, já que a gente está falando do Z, foi importante. Eu ia falar no S, mas já falo no Z. O Z, em espanhol, tem som fuerte. Não tem esse som de Z. Isso aqui não é zumo. Isso aqui é sumo, flumo. 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 Ou com CC, o língua para dentro, sumo. Não tem zumo, não existe Z em espanhol. É lá zeta. O nome da letra, lá zeta. C. C, não é Z. Então, isso aqui não é casa, isso aqui é caçar. Eu vou chegar lá, por isso que não tem doble S em espanhol. Caçar. Sim? Foi? É. Caçar. Não, aqui é caça, é caçar. É muito parecido. Se você CCA, fica igual. Nenhum desses aqui é casa. Não tem casa em espanhol. Casa não tem. Não tem casa. Casa é português. Lá D. Pelo menos alfabetizado, quem viu aulão em espanhol já vai ficar meio alfabetizado, que é a primeira parte, entender o alfabeto. Sabe uma coisa muito ruim no espanhol? Você lê muito em espanhol sem nunca ter feito um curso. Sabe por quê? Você vai fixar na sua cabeça a fonética equivocada. Você vai ler muito, vai conhecer muito, mas como você não sabe ler, você vai fixar a fonética de forma equivocada. Igual ontem no jogo do Flamengo, os narradores, os dois narradores que eu botei em dois canais diferentes, falando noir. Noir é uma palavra francesa. Eu não sou nenhum especialista em francês, mas todo mundo sabe que é noir. Os dois falavam noir, eu me arrepiava todo. É igual você falar João. Noir, noir. Eu, ai, não tem ninguém para um ponto fofinho, é noir. 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 Ninguém no ponto, né? Entendeu? Fofinho, ó, tá errado, é noir. Né? Porque é uma coisa muito esquisita, né? Só o inglês tem que falar correto. É só o inglês que tem que falar correto, né? Porque não é Jimenez, é Jimenez. Por que eu tenho que falar Joe com a fonética americana e eu falo Jimenez e não Jimenez? Não entendo qual é o critério, né? Porque o espanhol é diferente, ele usa o... Por que o James, Rodrigo fala que não é James, é Rames? Por quê? Porque tem uma coisa meio nacional. É Rames, eu não sou americano, eu sou colombiano, é Rames Rodrigues. Eles inclusive nacionalizam tudo. O único país que fala mouse somos nós. Em Portugal é rato e na Espanha é raton. Mouse. Em Portugal é o rato. Na Espanha é raton. Só brasileiro que acha que é uma palavra intraduzível. Não pode traduzir mouse porque a pessoa vai ter um infarto do miocárdio se traduzir. Vai queimar no mármore do inferno, essas coisas de brasileiro, né, colonizado. Lá D tem uma coisa legal. Lá D tem uma coisa legal. Por que tem uma coisa legal? Eu vou primeiro fazer uma pergunta em português e depois vou explicar, né? Que é muito engraçado, o etnocentrismo, né? O nosso etnocentrismo, o nosso preconceito, né? O que é correto no português? Dia ou dia? O que é correto? Dia ou dia? O que é correto? Dia ou dia? O que é correto? Dia ou dia? Quem acha que é dia, chiando? Quem acha que é dia? São os dois. Eu vou explicar o porquê. Isso é uma coisa chamada alofone, variação fonética. É como isso aqui, ó. Tomate. O que é correto? Tomate, 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 tomate. O que é correto? As quatro. Isso se chama alofone. O que é alofone? Um fonema pode ter mais de um som. O som falado é falado de acordo com a região. O carioca fala tomate. O paulista fala tomate. Como teatro ou teatro, isso se chama alofone. Mas engraçado é o seguinte, vamos pensar. Dá, de, dó, du. Dá, de, dó, du. Tem uma variação.
Qual é a variação? Di ou di? O que é variação? O di ou o di? O que está escapando? É o di. Quem varia é o carioca. Quem fala o estándar é o nordestino. Não, mas o carioca fala mais próximo do português. Não, Fala, isso... O português fala chiado. Não, tudo bem. Vamos lá. Português... O português de Coimbra, o português da capital de Lisboa fala chiado. Sim, é a influência disso. Não quer dizer que o português todo fala chiado. Mas vamos pensar só no fonema. Da, de, ti ou di? Di. O ti é o chiado. Tanto que não existe isso no espanhol. Ninguém chia, nem na Espanha, nem no México, nem na Argentina, nem no Uruguai, nem na Colômbia, nem em Cuba. Isso é uma variação. Então é dia. Dado, dedo, dola, duda, dia. É interessante para acabar um pouco o etnocentrismo, né? Não, carioca que fala... Não tem nada disso. Carioca é que varia. Quem está derrapando é o carioca. Porque não... Principalmente a gente que é educado pela Globo, que acha que a fala do Brasil é a fala do Jornal Nacional, que os próprios jornalistas são educados para falar igual um carioca, a gente começa a achar que realmente existe uma fala padrão no Brasil. É mentira. Qual é a fala padrão no Brasil? A do Amapá, a do Acre, a de São Paulo, a da Paraíba, a de Pernambuco, são todas falas que têm o mesmo valor. Sim. Sim. Pode falar, Manerice. O Museu da Palavra lá em São Paulo, antes do centro, não sei agora, eu não fui. Tinha um mapa do Brasil. Com os falares. Apertava um botãozinho, aparecia uma entrevista com o sotaque daquela cidade. É bom falar até acento, né? Sotaque já parece que é uma variação, é um acento. O acento. Então, todos os falares são iguais. Eu cresci sempre falando Roraima, é tudo... Roraima. Aí eu perguntei para quem nasceu lá, assim, é Roraima ou Roraima? Roraima. O cara falou, é Roraima. Falei, pronto, agora a TV Globo só fala Roraima, presta atenção. Não, mas isso é variação. Isso não é... Não, mas assim, quem sabe, o correto é quem mora. Não, eu falo... Não tem nada a ver. Não, olha só. A linguística, a língua, ela tem variação. E o acento vai ser de lugar para lugar. Não é porque a pessoa fala lá que o único falar correto é aquele. Entendeu? Porque senão, o espanhol seria só o espanhol da Espanha. Por exemplo, existe... Percebeu? Não, a troca, eles falavam o tempo todo. Roraima. Mas o espanhol... Tá bom. O português da Globo é o português do Rio de Janeiro, nem de São Paulo. Nenhum brasileiro fora do Rio de Janeiro fala daquele jeito. Até o RJ São Paulo é carioca. É incrível. Os meus amigos paulistas, nenhum fala daquele jeito. Eu não conheço nenhum paulista que fale daquele jeito. Nenhum. Paulista da capital. Aquilo não é acento de paulista. Então essa padronização leva a gente a acreditar que existe um padrão. Então as pessoas já se eugenizam, se limpam, entre aspas, para falar daquele jeito padronizado. Mas não é assim. Não é a matéria de hoje, só vou explicar uma coisa. Quando eu estudei espanhol, eu comecei a estudar espanhol com 15 anos. Menininho. Em vários livros que eu estudei, isso aqui era isso aqui, ó. Feobicio. Boceio. Feobicio. Por quê? Yo, tu, él. Certo? Nosotros, vosotros, ellos. Onde é que está o bois? Onde é que está o bois? O bois está onde? Não. Eu como, tu comes, ele come. Comemos, comeis, comem. Mas o povo da rua, como a gente fala nós vai, nós vem, o povo da rua na
vos comes, vos andás, vos hablas. Isso era um feio vício linguístico que devia ser evitado. Na escola, falar vos comes era nós vai e nós vem. Aí os carinha, burrinho, os caras burro, tipo Borges, Quino, Cortázar. De quem é a língua espanhola? De que país é a língua espanhola? De que país é a língua espanhola? O cacete. Espanha, Argentina, Uruguai, Paraguai, Nicarágua, Chile. Então esses caras aqui começaram a usar o vos. Borges começou a usar o vos. Cortázar começou a usar o vos. Quino, a Mafalda só fala vos. Já leram Mafalda? Vos, 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 vos. O que a Real Academia teve que fazer? Isso aqui de feio vício virou pronome anômalo. A língua está viva, senhores. Se Borges habla vos, isso não é mais língua de marginal. Se o Cortázar escreve vos, se o Quino usa vos, então se vos é coisa de gente culta, não? Coisa de gente inteligente. Então é isso que a gente tem que quebrar. Senão a gente entra nesse padrão realmente que a língua é só uma. Então, os outros não se usa mais. Não está nem nessa aula. Eu só estou dando um exemplo. A gente vai entrar em vos depois. Vos é tu. Tu? Por isso que é um pronome anômalo. Você é tu? Tu. É tão louco que vos é tu. Eles só falam assim na Argentina. Não, eles só falam assim na Argentina. Só vos. Vos comes, vos... Sabe o que é isso? Por que o que não faz isso? Por que ele bota na boca da Mafalda o vos? Por quê? Não é só isso. A língua é minha. Eu sou argentino, por que a língua é só da Espanha? É só do colonizador? A língua é minha. Eu falo assim, eu vou escrever assim. A Real Academia que se dane. Ela que se adapte. E não eu me adaptar a ela. A língua é uma coisa viva. Isso é muito interessante. Eu já estudei o vos como vício. Feio vício que se deve evitar a todo custo. Ah, sim, não posso falar vos. Agora você vai para uma aula na Argentina e o professor te ensina vos. Aí tu fala, ai, peraí, mas eu aprendi lá atrás que era um vício. Agora está no formulário ortográfico da academia. Entendeu? Eu não sou só esse rosto bonito, a cara do Brad Pitt, não. Também tem alguma coisa aqui dentro. Posso apagar isso aqui? Isso aqui foi só um exemplo. Isso aqui não é a matéria de hoje, não. A gente vai entrar em boas. Muita coisa mesmo, muita cerveja. Muita cerveja. Muita cerveja. Mas é interessante. Essa coisa do bois é muito interessante. Muito. A coisa do bois é muito interessante, porque é a mesma coisa. Olha que coisa esquisita. O ceceu é aceito. E o ceceu não é aceito. Ceceio é você usar o S no lugar do Z. O ceceio é usar o C no lugar do S. Isso pode. Isso, ok. Ao contrário, não. E aí? Eu tenho que ensinar para vocês que não pode, porque se você faz isso, melhor não botar a língua para fora nunca. Porque se você errar numa prova, o cara tá lá, vai te anotar e não tem mais como desfazer. Fala, ih, agora eu lembrei que estava errado. Né? C, lá D, há uma coisa. D em final de sílaba. Madrid, facultad. Isso também não tem no português. A gente fala Madrid, faculdade. Não é nem Madrid e nem Madrid D. É um D que vai e você pega antes dele ir embora. É semi-muda, não chega a ser muda, é Madrid. Já viram um espanhol falar? Madrid, faculdade. Esse D não sai completamente, mas ele sai um pouquinho. Madrid, faculdade, universidade. Escutem, vocês vão ver que ele não sai completamente. E tem uma coisa mais louca, não façam isso, porque é pedante e petulante. Os madrilenhos, muitos madrilenhos, só os madrilenhos no mundo inteiro,
falam isso como se fosse um S. Se alguém estiver conversando com você e falar Madrid, tu já sabe onde o cara nasceu. Mas você não vai fazer isso, porque não faz o mínimo sentido. É petulante pra caramba. Tá gastando espanhol. Aí eu sei que pode usar o S. Agora pra você ficar, você nasceu aonde? Ali, eu nasci no Morro do Alemão. Ah, tá, beleza. Deixa de ser metido, figura. Madrid, só para vocês escutarem, às vezes no telejornal espanhol, você vê o locutor, se for madrilenho, falar Madrid, facultás. Fala que esse cara tá mal, tá falando um S? Falam. S. Coisa de doido. Hã? Sim. É como o argentino que come os S. Costo. Aí o argentino fala coto. Aí você fala coto? O que é coto? É o custo. Quanto custa alguma coisa? Quanto cota? Sim, ele come. Não estou dizendo que é o correto e todos fazem isso, mas alguns argentinos comem um S. Não, o correto é você falar costa, ele vai compreender. Assim, tudo bem que você vai na Argentina, tente falar como eles, mas não precisa exagerar. Você não vai cortar o S, ele vai te entender. Isso é uma coisa deles. Como no Brasil, você tem... O mineiro. Você tem variações muito grandes de pronúncia. Você fora de Buenos Aires, todo mundo fala com você e não entende. Portenho, as questões não te entender e não fala nada com você. Quando vocês começam a falar com ele, fala, não entendo. Aí alguém fala, speak English. Aí você começa, eles querem mostrar que não entende. Aí começa, fora de lá, você fala em Portugal, tranquilo. Olha só. Llave. No espanhol da Espanha é llave. Em argentinês é llave. Duas alunas minhas foram fazer uma escola, uma imersão lá em Buenos Aires. E eu avisei. Eu falei, em Roma como os romanos. Tá? Aí eu expliquei, é llave. De orar. Vamos chegar nessa letra. Elas chegaram na aula e começaram a falar llave, llorar, llegar. Aí a professora não teve nem um pouquinho de jogo de cintura como eu. Falou assim, ó, aqui é llave, de orar, llegar. Se, tipo, não vem com esse LH pra cá não, que com a gente é tchê. Entendeu? Então assim, se você fala algumas coisas muito diferentes, a pessoa vai até pensar, pô, esse cara nasceu na Espanha? Não, você não nasceu na Espanha, então tenta se aproximar, sem exagerar, sem falar Madrid, sem comer o S, porque as pessoas estão falando, né? É como o cara que chega aqui, é português, vai querer falar, é nós na fita, irmão. Não precisa, né? Não precisa. Né? Lá é uma coisa importante. E é fácil isso. América, época, Andrés. Não tem E aberta. Muito importante. No formulário, eu tenho um problema com um aluno que quer ser mais esperto que todo professor, acho que a gente quer enganar ele, que é o seguinte, professor, eu já escutei um cubano falar época. É verdade. Já escutei um argentino falar época. Com certeza escutou. Só que se você pegar em todos os livros, todos em espanhol, diz que não tem E aberto. Então, oficialmente é só época, América, Andrés. É lógico que um ou outro falante vai falar o E aberto. Por isso que não tem acento circunflexo. Porque não tem vogal aberta. Só cerrada. Vocal cerrada. Época, América, Andrés. Época, América, Andrés. Fácil. Outra coisa. Isso aqui em espanhol é uma tilde. Uma tilde não é isso aqui. Isso se chama tilde. Tilde. É quilmes mesmo. Quilmes. Tilde. Se você pegar uma prova e tiver assim, tildar as palavras, o que é para fazer? Acentuar. Porque ele só tem um acento, que é lá, tilde. Só esse acento. Isso aqui não é um acento. Isso aqui não é um N com um tio. Isso se chama NE, que tem um som do nosso NH. É só isso, é uma
letra, um sinal gráfico conjunto. Não existe separado. Existe o N separado, mas não existe o tio separado. Isso não é um N-tio, é um Enhe. Enhe, de carinho. Sim. Isso aqui eu não botei nas divergências fonéticas, porque a fonética é a mesma. Só a escrita que é diferente. Não tem diferença fonética do português. Carinho. Sim? O meu avô Munhoz era crente. Meu avô para frente passou bem. Sim, sim, sim. Aportuguesou, né? E não é Munhoz, é Munhoz. Munhoz. Quando a gente vai para país de língua escola... Munhoz. Senhor Munhoz. Época, América, Andrés, tudo com E. América. Essa letra aqui tem umas coisas engraçadas, né? Essa letra aqui, por exemplo, ela se chama Re. Tem que gravar o nome dela. Aí eu ponho a seguinte palavra. Como é que se fala isso aqui? Aí minha aluna falou rato. Não é rato, é gato. Diante de A, O e U é a mesma coisa. Tá? Sim, diante de E e I, rente, rinácia. Só isso. Diante de E e de I não é G. Não existe esse fonema G. É Re. Rente, rinácia. E esse M se fala. Foi? Até aí tá tranquilo? Igual. Eu falar que era Re, aluna. Rato, rota, rume. Tem umas coisas muito engraçadas em aula. Uma vez eu cheguei para a aluna e falei assim, né? Como se fosse a Maria Alice, né? Que eu não conheço muito bem. Eu cheguei, mira, puedo tutearte? Ela falou assim, professor, deixa de ser safado, você é casado com a sua mulher, vem com esse negócio de querer me tutear, né? Chamar de tu. Eu falei, minha filha, eu não pensei em nada disso não, só queria chamar você de tu, mas tudo bem. Né? Falou mesmo séria, zangada, se deu respeito, você é um homem casado, vem querer me tutear, parecia aquela dona, aquela lá da escolinha. Aconteceu mesmo, não é piada não. Tutear é cantar mesmo? Não, é chamar de tu. Quando a gente der pronome de tratamento, por quê? Na Argentina não tem muito isso. Na Espanha é muito sólido isso. Você não chama um professor de tu. O professor é você. Entendeu? Então, o tratamento formal é você. Você não é você, é o senhor. Então, depois de um certo tempo, eu conheço o Ailton. Você chega, você não conhece o Ailton, você acha que é um cara sério. Você olha essa barba e pensa que é um homem, né, um homem da arte, um homem respeitável. Depois de 5 minutos de conversa, eu falo, mira, puedo tutearte? Assim, puede. Llamar de tu. Esse é o verbo. Verbo, tutear, llamar de tu. Não posso chamar você de tu? Tu, sim, mas a aluna achou que eu queria fazer outra coisa com ela. Juro, não é piada, virou piada depois. Eu falei, filha, sua imaginação... Interpretação para tutear. Conta pra gente, Quando eu vai. repito aqui na sala de aula, pra saber o que você imagina comigo. O Nelson Rodrigues dizia que nada mais imoral do que a imaginação do moralista, né? Nada mais imoral que a imaginação de um moralista, né? Laate. Eu pulei uma coisa aqui, perdão, e não devia ter pulado. Isso aqui foi rebaixado, eu sei que alguém vamos jogar pedra, não tem problema. Isso aqui se chama che, ou seate. Seate. Só voltando ainda ao tutear, que eu não conhecia isso, eu não sabia. Mas é gíria ou é considerado? Não é gíria, é um verbo, tutear. Puedo tutear-te? Se alguém falar isso pra você, não se anime, Luzia. Não tem nenhum convite. Não tem nenhum convite implícito, é só chamar de tu. Não precisa botar uma roupa bonita, não precisa passar perfume. Não tem nada de erótico, de romântico, nada. Seate. Seguinte, a letra H não tem som nenhum. Menos depois de C. Por exemplo, as pessoas pensam que isso aqui, o nome da cidade é Alhambra. O nome da cidade é Alhambra. Na verdade é Alhambra, junto Alhambra. O nome da flor é Aleli.
não é alheli. Isso aqui é só uma adesão com H etimológico. Esse H não tem som nenhum. Não é igual ao português. Alhambra, alheli. Alhambra, alheli. Aqui não é. Alhambra, alheli. O CH, que já foi um dígrafo, perdão, já foi uma letra do alfabeto, foi rebaixado como Vasco, virou um dígrafo, né? É o Vasco do alfabeto, caiu. Ele tem esse som só, que a gente tem no Tchecoslováquia. Então o nome do ex-presidente lá é Chávez, e não Chaves. Chávez, chocolate, churro, chá, sempre. Sim? Tipo, é uma coisa muito engraçada. Tem um amigo meu que contou uma história agora, que ele foi para Espanha, isso é história real, o Afonso. Você conhece o Afonso do Simpro, né? Levou a sogra, aí tinha uma salada de fruta. Aí a sogra perguntou ao garçom com que era bom aquela salada. O garçom falou, mira com porra. Deu uma confusão no restaurante, que até resolver a confusão, né? O garçom ficou com vergonha, a sogra dele ficou com vergonha, que porra era só o creme de leite. Como isso? Com porra? Você me respeita, eu sou uma senhora de idade. Foi aquele... Sério, vocês pensam que é piada? Não é, isso acontece. Acontece de verdade, porque a língua, a maldade, é de lugar... Uma coisa que é um local um tremendo palavrão, no outro não... O cara fala, quer com porra? Não. Que isso? O senhor me respeite. Sou uma senhora, eu já sou avó. Mas o senhor já traduziu aqui a frase que o senhor mandou? Eu vou chegar na frase, vocês estão oriçados com a frase. Sim. A frase não tem nada demais. La che, la de, la h, la i, la rota. Rota, o nome já diz tudo. Rota, como se fosse um R do português, carioca, rapom. Refe. Perdão. Não tem nada demais. Rota, rapom. Agora, tem que diferenciar de la R. Porque um rato é uma coisa, um rato é outra, e um raton é outra. E uma rata é outra. Um rato pode ser um avião. Um rato. Dá-me um rato, dá-me um ratito. O que é isso? Dá-me um ratito. Um tempinho. Estão falando muito, vocês vão ouvir isso na sala de aula. Estão falando, mira, dá-me um rato. A hora que nada se conhece, é uma maravilha. Depois empieza a formar as parejas não de casal de amor, as parejas de Tiquinha e Mariquinha. Aí eu fico, mira, dá-me um rato, necessito falar. Sim, um pequeno espaço de tempo. Dá-me um ratito, um rato, né? Uma vez eu estava na sala de aula e falei, um rato, por favor. Não, minha filha, um rato. O animal é esse? Raton, vibra. E rata é a ratazana. Não é o feminino de um tempinho, não. Raton é um rato, em português. E la rata é uma ratazana, grandona. Sim? Não é pequenininha, não. Você tem que sair? Achei que você... Hã? Rata. Uma ratazana. Raton é um ratinho. E ratoncito, um camundongo. E o rato é só um... Dá-me um ratito, por favor. Ratoncito, um camundongo. Mickey... Rato, um avião. Rato de alguma coisa. Rato. Normal. Então aqui, rapom, refe, la rota. La L no início da vogal não tem nenhuma dificuldade. Lá, do lebre igual. Só tem dificuldade quando ela está no final da sílaba.
Não é um. Não é um. Del. Aí sim, a língua vai para cima. Todos del. Del. É fechado. Del não. Del. Vamos? Todos? Dona Cacilda. Del. Del. Se a língua não for para o palato, não fala. Não adianta fazer contorcionismo e receber o bebê de Rosemary. Tem aluno que não quer botar a língua no palato, se contorce todo e fica... É fácil. Não. Aqui, palato. Del. Del. Todos foram? Não é para fora não, para dentro. Del. Muito fácil. El. General. Quilmes. Mole, mole, fácil, fácil.